Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para qualquer horário que você estiver vendo essa videoaula. Então, nessa aula a gente vai aprender sobre a implementação, né, do método da dissecção e do método de Newton-Raphson, tá? Na verdade, o método da dissecção a gente já viu, né, em sala, então eu vou passar bem rápido pela teoria, tá? E o método de Newton a gente não viu ainda, mas nessa aula a gente vai ver a teoria, né, e depois a implementação dele em um código Python, tá bom? Então, a gente vai começar primeiro pelo da bissecção, né? Então, aqui nessa célulazinha eu tenho as duas bibliotecas que a gente vai usar, né? Que é o NumPy e o Matplotlib, né? Para fazer gráficos. Então, eu coloquei aqui só para a gente rodar uma vez e usar para o resto do código, né? Então, já rodo aqui e já deixo as bibliotecas importadas. Certo? Então, fazendo uma breve revisão aqui do método, o que a gente tem, né? A gente usa o teorema de Bolzano, né? Que é basicamente o seguinte: se você tem uma função, né, que está aqui em azul, certo? E o produto, né, de FB com FA der negativo, ou seja, as extremidades da função é, estão uma positiva e outra negativa, ou vice-versa, significa que ela tem uma raiz, né? Ela passa pelo eixo x obrigatoriamente. Então, significa que nesse intervalo, né, de A até B, existe uma raiz. E o método da bissecção vai fazer o quê? A gente vai estar constantemente calculando, né, o valor médio entre A e B. Ou seja, você vai cortar o seu segmento, né, o seu intervalo em dois. Né? Então a raiz vai estar em um ou no outro, né, ou em uma metade ou na outra metade. Aí você compara, né, o sinal da função dentro desses dois intervalos e você vai conseguir saber se está em uma parte ou na outra. E continua o processo até que o intervalo seja tão pequeno, mas tão pequeno, que a raiz e o valor, né, de A e B vão se confundir. Né? Ou seja, vai ter uma tolerância, né, obviamente, você vai ter um erro associado a esse método, mas quando esse erro for menor do que a tolerância que a gente escolher, a gente vai dizer que aquele valor é a raiz da função. Tá? Então, na prática, você pode chegar o quanto você quiser, o tão próximo quanto você quiser da raiz, de forma que, quando passar da tolerância, você considera que aquele valor é a sua raiz. Tá? Então, o método da bissecção, né, o nome já diz, já é intuitivo, né? Ele vai cortar o intervalo até você chegar na raiz da função, certo? Então, aqui está tudo o que eu falei, né? E nesse caso, a gente tem um critério de parada, né? Qual que é o critério de parada? O critério de parada é exatamente tem a ver com o tamanho de A do tamanho do intervalo, né? Então, o tamanho do intervalo AB ele vai tender a zero, né? Ele vai ficar um tamanho bem pequenininho até chegar próximo da raiz. Só que, como a gente sabe, né, como o cálculo está sendo feito pelo computador, ele não consegue fazer isso até infinito, né, até um valor infinitamente grande. Ele tem que parar em alguma hora. Para a gente parar o código, a gente vai usar o tamanho, né, do nosso intervalo, que é justamente b menos a sobre 2. Então, essa conta, né, esse b menos a sobre 2, é basicamente o erro, né, é o erro que a gente vai assumir para a nossa raiz. Tá? Então, estabelecendo uma tolerância, né, um tal, o que vai acontecer? Quando b menos a sobre 2 for menor do que a tolerância, ou seja, o erro for menor do que a nossa tolerância, a gente vai considerar que o método tá feito, né, está concluído, e aquele valor que sobrou vai ser exatamente a raiz. Tá? Nesse caso, esse valor a gente vai chamar de P. Tá? Então a gente vai chamar de P. Então no final da conta, o P vai ser a raiz que a gente quer achar, certo? E o P, o que ele é? O P ele é A mais B sobre 2, tá? Ele é o valor médio, né? É o valor médio do intervalo AB. Só que a gente vai reescrever esse P, tá? Por quê? Porque eu quero fazer aparecer o erro, tá? Esse B menos A sobre 2, tá? Então, como é A mais B sobre 2, eu posso separar isso em A sobre 2 mais A sobre B, mais B sobre 2, certo? Aí eu vou lá e faço o quê? Eu somo e subtraio A sobre 2, tá? Por quê? Isso aqui é zero, né? A sobre 2 menos A sobre 2 dá zero. Então, eu não alterei a equação original, né? Eu mantenho a equação original somando esse A sobre 2 menos A sobre 2. Só que aí o que eu faço? Esse A sobre 2 com esse A sobre 2 eu vou juntar aqui, e o menos A sobre 2 eu vou juntar com o B sobre 2, porque vai dar justamente aquela equação que está ali em cima do erro. Né?
Então, no fim das contas, o P ele é a mesma coisa que A mais B menos A sobre 2. Ou seja, o P ele é o valor de A, né, o passo inicial, né, do intervalo, mais B menos A sobre 2, que é o erro. Né? Conforme a gente for fazendo as iterações, esse B menos A sobre 2 vai ficar pequeno, tá? Vai virar um valor pequeno, de forma que ele vai ser o nosso erro, né? Ele vai ser o nosso critério de parada. Então a gente escreve assim, né, por uma questão de estabilidade numérica, mas também para evidenciar, né, o erro, né, associado à nossa raiz, que vai ser esse menos b sobre a, tá? Sobre 2, tá? Então, quando que a gente vai poder usar esse método, né? Porque esse método ele não serve para todo tipo de função, tá? Então, primeiro você tem que identificar, né? Tem que ser capaz de identificar uma raiz entre o intervalo a b, né? Você tem que ser capaz de achar esse intervalo em que tem uma raiz. Outra coisa, né, é que esse método não vai servir para funções, por exemplo, como x², né? Claro, né, o x², a raiz é fácil de achar, né, que é o zero, mas para algumas outras funções, né, x ao cubo e etc., pode acontecer da raiz ela só tocar, né, da função só tocar o eixo x. Ela não atravessa o eixo, né? E nesses casos, esse método não vai ser útil, né? Porque você não tem aquele fato, né, de f de A vezes f de B dar menor do que zero, né? Então você não consegue aplicar esse método. É, além disso, né, a convergência desse método ela não é tão rápido, né? Ele não é tão rápido quanto os outros métodos. Então ele demora para convergir dependendo do tamanho do intervalo que você escolheu, né? Então ele não é muito rápido, você precisa de mais iterações, certo? Só que ele é muito confiável, né? Ou seja, sempre quando você tiver uma função que está dentro dos padrões do método, você sempre vai conseguir encontrar a raiz, sempre, né? Ele não tem falha, desde que você está nos padrões dele, tá? Então ele é muito confiável nesse sentido, tá? Então vamos para a parte da implementação, né? Que é o que importa no fim das contas, né? A teoria é importante, mas a gente tem que saber aplicar também. Então eu vou definir uma função, né, chamada bissecção, que vai fazer o processo para a gente, né? Que vai fazer o processo da bissecção. Então essa função é basicamente a receita, né? É a receita e você tem que passar os ingredientes para a receita para ela funcionar, né? Então esse f vai representar a nossa função, o a é o início do intervalo, o b o fim do intervalo e tol é a tolerância, né? Vai ser o critério de parada. E esse n maiúsculo é o número máximo de iterações, tá? Então é, esses são os itens, né, os ingredientes para a gente fazer o processo, tá? Então você tem que passar tudo isso para essa função aqui, biseção, tá? Lembrando que eu estou falando de função no sentido de Python, tá? No sentido de programação, né? Função em programação não é necessariamente uma função f de x, tá? É basicamente uma coisa, né, que vai fazer algum processo para você, nesse sentido, tá? E a função aqui, né, a f, é a função matemática mesmo, no sentido matemático, tá bom? Então vamos explicar o que está sendo feito aqui, né? Porque eu passei para vocês na aula, né, o código, mas eu não expliquei passo a passo o que está sendo feito. Então esse i ele vai ser o nosso contador, tá? Então o i que ele vai fazer? Ele vai basicamente contar as iterações que a gente fez, certo? Então ele é o contador de iterações. Esse f de a vai ser o quê? Vai ser a função f, né? A função f que a gente passou para o programa aplicada no ponto a, que é a extremidade, né? A primeira extremidade do intervalo, certo? Então f de a é fa, né? Beleza. Primeiro, né, antes da gente fazer as contas, a gente tem que verificar se f de a vezes f de b é menor do que zero. Por quê? Isso é o que a gente precisa para usar o método, né, para estar dentro do teorema de Bolzano. Então, se f de a vezes f de b for maior do que zero, significa que a gente não está respeitando o teorema. E se não respeita o teorema, você não consegue aplicar o método, tá? Então, se f de a vezes f de b for maior do que zero, a gente vai printar um erro, né? Vai falar que FA e FB tem que ter sinais opostos, né? E a gente vai retornar esse none, né? Esse return none é para você parar a função, né? A função encerra e ela não continua as contas, né? Porque não faz sentido, né? Como você não respeitou o teorema, a função vai ser parada, tá? Isso aqui é como se fosse um stop, tá? Beleza.
Para a gente fazer o processo, a gente vai usar um while, tá? Poderia usar um for também, né? Mas nesse caso a gente vai usar um while porque ele é controlado manualmente, né? Como assim? Esse while significa enquanto, né? Ou seja, enquanto isso aqui acontecer, faça, né, o que está depois dos dois pontos. Então esse i, lembrando, ele conta as iterações, né? O nosso contador de iterações. Então a gente vai manualmente somar esse i, né, para que ele percorra o número de iterações que a gente quer, tá bom? Então é como se fosse um for, tá? Mas é um for que você faz manualmente, certo? Então primeiro a gente calcula o ponto médio, né? Então o p vai ser a mais b menos a sub 2, que é o que a gente viu lá em cima. E a gente calcula a função no ponto p, né? Ou seja, pega o fp, a gente vai chamar de fp, né? O f aplicado em p, certo? E aí o que acontece? Você faz um if, né? Você faz um c para verificar. Esse f de p é zero, né? É claro que na maioria, em todos os casos, né? Vamos falar assim, né? Não vai ser zero, tá? Vai ser bem próximo de zero, mas não vai dar zero, porque a gente está fazendo numericamente, né? E numericamente nunca vai dar zero. Então a gente faz isso, né? Só por, por questão de completeza, né? Mas isso aqui nunca vai se concretizar, tá? Mas o que vai realmente se concretizar é isso daqui, ó. Então, f de p igual a zero ou, né? Esse or significa ou, b menos a sub 2 menor que a tolerância. Então, essa tolerância a gente vai estipular, né? Vai ser um valor pequeno, né? 10 a menos 2, 10 a menos 3, depende de quantas casas decimais você quer de precisão, né, para o seu problema. Então, quando esse b menos a sub 2 for menor que a tolerância, né, que é justamente aquele erro que eu falei, quando o erro for menor que a tolerância, então o método convergiu, né, conseguiu encontrar a raiz, a gente para a função. E aí, quando parar a função, o que vai fazer? Ele vai printar as iterações, né, falar quantas vezes foram necessárias ir e voltar aqui, né, nesse while, e vai retornar P. O return P vai devolver o valor da raiz, tá? O P que é a raiz que a gente quer. Então ele retorna o P para a gente, certo? Mas imagina que não aconteceu isso, né? Imagina que essa condição não foi satisfeita. Significa que você não encontrou a raiz ainda. Então o que acontece? Ele não vai entrar nesse if, né? Ele vai pular da linha 31 para a linha 38, né? Então na linha 38 o que ele faz? Ele soma mais um na iteração, né? Ou seja, ele vai fazer mais um passo da iteração e aqui ele verifica, né? Ele verifica aonde está a raiz, tá? Porque a gente tem que saber se a raiz está na primeira metade do intervalo ou na segunda metade do intervalo, certo? Então aqui, ó, se o f de A vezes o f de P for maior do que zero, significa que a raiz está entre P e B, ou seja, a raiz está no segundo intervalo, tá? Está na segunda metade do intervalo. E aí o que a gente tem que fazer? O nosso A, que é o valor inicial, que é o valor o primeiro valor do intervalo, né, o valor inicial do intervalo, ele tem que ser P agora. Ele não é mais A, ele passa a ser P, né? Então a gente atualiza, né, o valor inicial aqui do intervalo, que agora é P, e atualiza também o FA. O FA já não é mais o FA antigo, ele vai ter que ser FP, tá? Então o FA vai trocar de valor porque a raiz agora está em P, entre P e B, tá? Se isso for verdade, né, acontece o que está aqui, mas se não for verdade, né, se o f de A vezes f de P for menor do que zero, significa que a raiz está em A, em A, entre A e P. E aí, nesse caso, você só precisa trocar o B com o P, tá? Porque o FA vai ser calculado de volta aqui em cima, né? Ou melhor, o f de P vai ser calculado de novo aqui em cima, tá? Então, se a raiz estiver na primeira metade do intervalo, você só troca o B por P, beleza? Então, esse processo vai se repetir até a gente entrar aqui, nesse if, né? Então, tem que entrar nesse if e retornar o valor de P. Mas pode acontecer, né, de você percorrer todas as iterações, né, ou seja, fazer todos os passos do programa que você definiu e não encontrar a raiz, né, não entrar nesse if aqui. Se isso acontecer, o que vai acontecer? A gente vai printar, né, ele vai sair do while, né, o while vai terminar e aí ele vai vir para essa linha 51 aqui. Ele vai falar que o método falhou, né, depois de n iterações e a última aproximação foi return p, ou seja, ele vai pegar o último valor de p que o programa conseguiu calcular e vai retornar. Só que como o método falhou, essa raiz provavelmente vai estar errada, né, ou vai estar com um erro muito grande, certo?
Então é assim que vai funcionar a nossa função bisseção, tá? De bissecção. Então eu vou rodar ela aqui, né, para a gente aplicar em um exemplo aqui. Então vamos encontrar uma raiz, né, de x ao cubo menos x menos 2, certo? Então como que eu faço para calcular a raiz? Né, eu tenho que definir primeiro a função, né, a função f de x. Então eu defino aqui matematicamente a função para o Python, né, que é basicamente isso daqui. E aqui eu tenho que escolher um intervalo, né? Então se eu calcular a função em f de 1 e depois em f de 2, eu vou ver que as duas têm sinal trocado, né? Que é o que está fazendo aqui, ó, tá vendo? O f de 1 é menos 2 e o f de 2 é 4. Então esse intervalo de 1 até 2 é um bom ponto de partida para a gente encontrar a raiz dessa função, tá? Então a gente vai usar isso para fazer o nosso método. Mas antes da gente fazer esse método, vamos olhar para o gráfico da função, né? Então isso aqui, essa parte vai desenhar o gráfico, né? Então isso aqui eu já expliquei para vocês em aula, então eu vou passar mais rápido. Fazendo o gráfico da função, a gente vê ó, que aqui, próximo de 1,5, né? A função realmente tem uma raiz, tá vendo? Então se a gente começar, né, o método aqui de 1 até 2, a gente sabe que tem uma raiz lá no meio, então o método tem que devolver essa raiz para a gente, né? Então vamos fazer isso. Então nessa parte aqui, né, nessa célula, a gente vai definir o intervalo, né, o intervalo AB. Então o A começa em 1 e o B é 2. Vamos definir uma tolerância de 10 a menos 6, tá? Uma tolerância bem boa, né? Vai dar um erro pequeno. E vamos colocar 100 iterações no máximo, tá? Beleza, então eu vou chamar de x raiz, né? Ou seja, vamos chamar de x raiz o valor que vai ser retornado da função, né? O valor da raiz da função. E vamos ver o que vai dar. Então, depois que eu rodar, veja que foi preciso de 20 iterações, né? Ou seja, o programa rodou aquele while lá de cima, rodou 20 vezes, tá? Esse cara aqui, ó, ele foi até 20 para conseguir chegar na raiz que a gente queria, com o erro que a gente queria. Então, a raiz, veja que é 1,5,2,1,3,8 e assim por diante, né? E se eu pedir para o programa calcular f de x estrela, né? Ou seja, f de x da raiz, veja que isso dá 4,2 vezes 10 a menos 6, né? Ou seja, é um valor muito, muito pequeno, né? Bem próximo de zero. Então, realmente, essa raiz, né, foi calculada com a precisão que a gente queria, né? Que era de 10 a menos 6, certo? E se a gente olhar no gráfico, né, a gente vê que realmente a raiz está lá próximo de 1,5, né? Então, deveria dar esse valor que está aqui mesmo, certo? Então, esse é o método da bissecção, né? Esse é o método da bissecção que a gente vai usar, que a gente usou, né? E aqui está então a implementação dele em Python, tá?